Olá, eu sou a Inajá. Se você quer aprender a combinar as cores, mas está se sentindo perdido no meio de tantos vídeos, nesta aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para aprender a combinar as cores do jeito certo. Eu reuni o conhecimento de mais de 10 anos dando aula de artesanato e artes e trouxe para você o que realmente importa na hora de criar uma combinação de cores do jeito profissional. Vamos lá? A definição básica de cores é que elas são sensações visuais causadas pela luz quando ela entra nos nossos olhos e ela é interpretada pelo nosso cérebro. Guarda essa informação que daqui a pouquinho a gente vai usar ela de novo. O bailão tá animado. Continuando. Isaac Newton foi o pioneiro na compreensão da luz e das cores. Ele realizou uma experiência, e nós já vimos essa figura aí em vários lugares, na escola, ou se você não viu na escola, pode ter visto na internet ou em algum livro, ele segurando um prisma por onde passa a luz do sol, e essa luz, quando sai do prisma, atravessa pelo outro lado, ela se divide em 7 cores, que são justamente as 7 cores do arco-íris. E aí nós temos a pergunta, né? Fica a dúvida. Se as cores provêm da luz, de onde vêm as cores dos objetos? E essa parte nós precisamos entender para depois a gente poder compreender como fazer essa combinação. Tudo bem? Então, as cores dos objetos, de acordo com Isaac Newton, as cores de todos os corpos são devidas simplesmente do fato de que eles refletem a luz de uma certa cor em maior quantidade que outros. E o que nós podemos entender dessa frase? Na verdade é o seguinte: cada objeto ele absorve a luz do sol, ou seja, ele absorve a luz branca. Mas cada objeto, por sua particularidade, seu material, sua composição e assim por diante, na hora de refletir essa luz, ele reflete uma faixa dessa luz, ou seja, uma das cores dessa luz, em maior intensidade. E é justamente essa luz que chega nos nossos olhos, dessa determinada cor, chega nos nossos olhos, atravessa, chega no cérebro, ela é interpretada e aí você entende que aquela cor é verde, que é azul, que é vermelha e assim por diante. E aí é que se dá o fato curioso. Vocês lembram dessa figura que está aparecendo agora? Lembra da discussão do vestido? Se é branco com dourado, se é branco com azul? Por que tem essa dificuldade? Porque quando essa luz atravessa os nossos olhos, cada um enxerga de uma forma diferente. Óbvio, os olhos, o corpo humano é todo igual, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca, mas embora a composição seja a mesma, existem diferenças, pequenas diferenças e particularidades de cada organismo. Por exemplo, um pode ter miopia, o outro tem astigmatismo, um enxerga bem, o outro enxerga mal. E aí o que acontece? A entrada dessa luz nos olhos entra de forma diferente e é o que justamente causa essa compreensão da cor de forma diferente para cada um. Então, quando você vir uma cor e o seu coleguinha falar que é outra, ou algo bem parecido, por quê? Porque é justamente isso que ele está vendo e você está vendo de outro jeito. No começo parece meio esquisito, né? Embora as duas pessoas estejam olhando para a mesma cor, estão vendo cores de um jeito diferente. Mas a gente pode entender isso e aceitar que é dessa forma que funciona. Bom, então até agora nós vimos o seguinte: de onde é que provém as cores, como nós vemos as cores nos objetos, e já que estamos tratando de cores, nós precisamos fazer uma observação aqui. O estudo das cores ele se divide em 2 segmentos bem distintos. Nós temos o estudo das cores cor-luz e cor-pigmento. Cor-luz é quando essa cor ela é emitida por uma fonte de luz. Ou seja, pode ser você vê a cor por meio do celular, por meio da televisão e assim por diante. Cor pigmento é quando você olha para uma roupa e você vê a cor da roupa, ou quando você olha para um quadro, como a gente pode ver agora. E por que a gente vai fazer essa distinção?
Porque são dois caminhos muito diferentes. Como nós vamos aprender a fazer a combinação de cores de uma forma física, não dá para a gente tentar trabalhar com os dois assuntos. Então, nós vamos nos ater só à questão da cor-pigmento, ou seja, a cor de um objeto que foi causada pela adição de um pigmento que deu cor àquele objeto. Tudo bem? Até essa parte sem problema? Então, vamos seguir. Então, até agora nós já vimos 3 pontos principais: de onde vem a luz, as cores dos objetos, e que nós vamos trabalhar, as cores se dividem em 2 fases, e que nós vamos trabalhar com cor-pigmento. A combinação de cores é feita de forma técnica, e para fazer essa combinação de cores é utilizado o círculo cromático. E não se preocupa, até o final da aula você vai entender direitinho como é que ele funciona, e você nunca mais vai precisar se preocupar para saber o que cada cor está fazendo em cada lugar. Você vai entender rapidinho, tudo bem? Também foi Isaac Newton que, durante os seus estudos com a luz e as cores, organizou essas cores numa sequência circular, formando o que conhecemos hoje como círculo cromático. E é justamente com esse círculo que nós visualizamos as cores de forma organizada e como elas podem ser combinadas. E voltando um pouquinho lá aos estudos do Isaac Newton, nós precisamos entender o seguinte: quando ele fez as experiências dele com o prisma, a luz solar, e viu que a luz solar se dividia em 7 cores distintas, ele também estudou e percebeu o seguinte: que dessas 7 cores, algumas cores estavam tão próximas uma da outra que acabava criando uma segunda cor, uma terceira cor. E ele foi separando essas cores e ele chegou finalmente a 3 cores que ele percebeu que não eram formadas por nenhuma outra cor, que eram as cores puras, que hoje nós chamamos de cores primárias. Então, vamos observar aí na figura, nós temos para início as 3 cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho. Independente da posição que eles estejam, se nós invertermos o círculo de um lado para o outro, sempre as cores vão ficar na mesma posição. Vamos continuar que vocês já vão entender. Temos ali as cores secundárias também, tá? De onde elas surgiram? Justamente quando o Isaac Newton fez as experiências, ele percebeu que essas cores primárias, estando muito próximas, acabavam criando uma segunda cor, que são as cores secundárias. Então, se você observar no círculo cromático, se nós misturarmos o amarelo com o azul, entre as duas nós teremos o verde. O azul com o vermelho, entre as duas nós teremos o violeta. E o vermelho com o amarelo, entre as duas nós teremos o alaranjado. Então é como se fosse um casamento, né? Eu vou casar o amarelo com o azul, eu vou ter verde e assim por diante. Tudo bem até agora? Vamos dar sequência. E nós temos agora, então, vocês podem observar na figura, as cores terciárias, ou também conhecidas como intermédias. E o esquema é o mesmo, não vai diferenciar. Se você misturar o amarelo com o verde, você vai ter o amarelo esverdeado. O verde com o azul, você tem um azul esverdeado. O azul com o violeta, você vai ter um azul arroxeado. O violeta com o vermelho, você vai ter um lilás, né, que ele vai tender um pouco mais para o vermelho, um vermelho arroxeado, digamos assim. Se você misturar o vermelho com a secundária, que é o alaranjado, você vai ter o vermelho alaranjado, e finalmente misturando a secundária, que é o alaranjado, com o amarelo, você vai ter um amarelo alaranjado, um pouquinho mais fraquinho, certo? Então, não tem mistério mais, né? Você tem as 3 cores primárias, misturando as primárias, você vai ter as secundárias, e a partir do momento que você misturar uma primária com uma secundária, você tem a terciária. E aí está formado o nosso círculo cromático. E entendendo como que essas cores estão nessas posições, agora nós vamos entender como fazer as combinações, certo? As combinações dessas cores são conhecidas como harmonias. E nós temos várias harmonias dentro do círculo cromático, que são as combinações possíveis. E vamos começar
falando da complementar direta. Observe na figura, o que é complementar direta? São cores opostas no círculo cromático, por exemplo, o vermelho e o verde. Nós podemos imaginar o seguinte, imagine que isso é uma vila, o círculo cromático é uma vila e cada cor é uma casinha. Então a complementar direta é a vizinha de porta, ou seja, aquela que, se eu abrir a porta da casinha vermelha, do outro lado da rua eu vou ter o verde, ou seja, aquela que está diretamente de frente com a outra cor. Então nós temos aí o vermelho com o verde, o azul com o alaranjado, o amarelo com o violeta e assim por diante. Nós temos também a harmonia das cores análogas. O que são cores análogas? Veja na figura, cores que estão próximas no círculo cromático. No caso do exemplo, nós temos o vermelho alaranjado, o amarelo e o amarelo esverdeado, ou seja, são três vizinhas, uma ao lado da outra. Então, essas são as cores análogas. Vamos dar sequência que tem mais. Temos também as complementares divididas. Então, no exemplo que nós temos aí, nós podemos ver o verde amarelado, o amarelo alaranjado e o violeta. Temos também a harmonia triádica. Observe na figura. Ela é formada por três cores diferentes escolhidas de forma equidistantes no círculo cromático. O que isso significa? Que você vai escolher uma cor, pula 3 casas, mais uma cor, pula mais 3, mais uma cor. Isso vai formar um triângulo dentro do círculo cromático. Temos a harmonia tetrática. Tá ficando mais bonito, né? Veja aí na figura. É uma combinação que utiliza 2 pares de cores complementares, formando uma espécie de retângulo dentro de um círculo cromático. Temos também a harmonia de cores intercaladas. Observe na figura. É onde intercalamos as cores, criando um maior contraste se comparado às cores análogas. Então, lembra que as análogas são uma do lado da outra? No caso das intercaladas, você vai escolher uma, pula uma, escolhe a outra. Pula uma, escolhe a outra. Temos a harmonia em quadrado. Olha a figurinha aí. Semelhante à harmonia triádica, mas com 4 cores igualmente equidistantes, ou seja, elas estão com a mesma distância uma da outra. Só que neste caso, elas estão formando um quadrado dentro de um círculo. E não acabou não. Ali, dentro do círculo cromático, nós tínhamos as harmonias, que são as combinações agradáveis entre uma cor e outra, seguindo uma determinada regra. Mas a gente não precisa usar só as cores do círculo cromático. Sim, as cores estão ali, mas você pode optar também por usar uma única cor de tons diferentes. É o que é chamado de monocromia. Observe na figura, é o uso de uma cor com tons diferentes, acrescentando branco ou cinza. Ou seja, a gente pode pegar o azul e seus diferentes tons. Você vai fazer um trabalho monocromático. Veja a figura aí. Os elementos neutros, que são o branco, o cinza e o preto, na verdade não são considerados cores. Eles apenas representam os valores das cores por meio de tons, quando nós fazemos, por exemplo, um trabalho em preto e branco. E são justamente as cores neutras que, acrescentadas às matizes, eu já vou explicar o que é isso, tá? Não se preocupa não. Que acrescentadas às matrizes vão dar variações de tons às nossas cores. E antes da gente falar das matizes, vale lembrar o seguinte, se até agora você olhou para o círculo cromático e achou que estava faltando alguém ou alguma cor, com certeza você acertou, né? Você viu o marrom por aí? Não, né? Então, o marrom, ele também é considerado uma cor neutra. E por que ele não está dentro do círculo cromático? Porque ele não é formado pela junção de nenhuma cor primária com secundária ou primária com terciária e assim por diante. O marrom, ele é formado pelas 3 cores primárias, por isso ele não ficaria fora, ele ficaria dentro, tá? Como vocês podem observar na figura aí.
Por quê? Porque o marrom ele é composto pelas cores vermelho, amarelo e azul. Na verdade, quando você vai criar o marrom, você vai usar o alaranjado com o verde. Mas se você observar na figura, você vai ver que o alaranjado é composto pelo vermelho e amarelo. O verde é composto pelo amarelo e azul. Então, o marrom ele é composto por uma parte de vermelho, duas partes de amarelo e uma parte de azul. Isso significa que ele combina praticamente com todas as cores do círculo cromático. Basta você saber usá-lo com parcimônia. Se você fizer alguma coisa onde ele se destaca, você pode usar tanto as cores primárias como secundárias ou terciárias para criar um contraste. E lembra que agora há pouco eu falei sobre matizes, né? Matiz, que você acrescenta os tons neutros, as cores neutras, que seria o branco, o cinza e o preto, para você ter variações de tons de uma matiz. E o que é matiz? Vamos entender isso aí rapidinho. Matiz, na verdade, é a definição das cores puras, ou seja, quando eu tenho uma cor, eu misturo com outra cor, que forma uma segunda, terceira ou quarta cor e assim por diante. Por exemplo, nós paramos nas cores terciárias. Agora imagine que você acrescenta um pouco mais de azul ao azul esverdeado. Você vai ter um tom de azul mais tendendo para o azul, mas ainda lembrando um pouquinho do verde. Mas ele é uma cor pura, ele é uma outra cor, ele é uma matiz, certo? E aí ele deixa de ser uma matiz a partir do momento que você acrescenta ou branco ou cinza ou até mesmo preto, porque ele vai ter a mesma cor em tons diferentes, não vai mudar a cor dele, mas ele vai ser mais claro ou ele vai ser mais escuro, ou seja, ele vai ter diferentes nuances. E olha uma palavrinha nova pra gente aí, vamos ver o que significa. Nuances, na verdade, elas são diferentes tonalidades de uma matiz. Como eu expliquei para vocês, conforme a gente vai acrescentando branco, ou acrescentando cinza, ou até mesmo preto, nós vamos tendo tons diferentes. E esses diferentes tons são chamados de nuances. E aí, até agora, nós vimos o seguinte, que dentro do círculo cromático é possível fazer várias combinações usando algumas regrinhas chamadas de harmonias. Mas na hora que você escolhe as cores, você já definiu, vou fazer o meu trabalho, vou usar essa cor com essa e com essa, tá? A gente precisa entender também que existe uma regrinha muito utilizada no design, que a gente pode levar tanto na criação de uma roupa, de um folder, de um cartão de visita, ou seja lá qual o trabalho que você esteja fazendo, que é a regrinha do 60-30-10. O que isso significa? Você não vai usar as três cores que você escolheu na mesma proporção, na mesma quantidade. Você vai eleger uma cor principal, você vai usar dentro do seu trabalho, 60% da área do trabalho vai ser usando aquela cor. Depois 30% da área do trabalho usando a outra cor que você escolheu e 10% usando uma outra cor. Porque aí você também vai criar uma harmonia entre essas cores. E além da harmonia das cores, outro ponto importante para ser considerado na hora de desenvolver um projeto é saber as sensações que essas cores evocam. E para entendermos essas sensações, precisamos entender o conceito das cores quentes e frias. O médico William Wundt, não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Ele é considerado o pai da psicologia e foi ele que desenvolveu a teoria das cores, onde ele categorizou as cores como quentes e frias de acordo com as sensações que elas provocam. A gente já vai entender o que significa isso. Observe a figura. Cores quentes dentro do círculo cromático transmitem sensação de calor, alegria e descontração. Cores frias passam a ideia de calma, tranquilidade e esperança. Então, dentro do círculo cromático, além das harmonias, nós também podemos dividir as cores entre cores quentes e cores frias.
De acordo com a teoria da psicologia das cores, cada cor provoca uma sensação diferente. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo, porque é um assunto extenso e depende muito de cada cultura. Não é uma regra que seja uma cor que traga a mesma sensação ou tenha o mesmo significado para todo mundo no mundo inteiro. E aí, lembrando de tudo que nós vimos até agora, você deve estar pensando, como eu vou escolher a cor ou a harmonia mais adequada para o meu projeto? Para ficar mais fácil, defina 4 pontos essenciais. Veja aí. Primeiro, você vai definir o seu projeto. O que você vai fazer? Segundo, considere o contexto. Para quem é o projeto, o que você quer passar, a mensagem. Terceiro, explore o círculo cromático. Você pode escolher uma harmonia, depois não é aquela, pode ser outra. Quarto, experimente e adapte. E hoje em dia nós temos também a facilidade da internet. Você não precisa tirar da sua cabeça um projeto basicamente do zero, sem ter nenhuma referência. Aí é que está a questão. Com a internet nós podemos buscar referências. Veja bem, eu não estou falando para você copiar o trabalho do amiguinho, tá? Eu estou falando para você buscar referências, ou seja, dentro daquele projeto que você vai fazer, que com certeza não é nenhuma novidade, quais foram as outras formas de apresentação desse projeto que outros profissionais escolheram? Pesquisa na internet, veja quais foram as cores escolhidas, qual foi o layout, o formato, como que eles combinaram, para que era o assunto, se era um folder, se era um cartão de visita, se era uma... Você vai ver que existem muitas referências que você pode usar para te auxiliar no desenvolvimento do seu projeto. E para quem quer se especializar nessa área, fica a minha sugestão. Esse livro daqui, A Bíblia das Cores, lançado pela editora Senac no começo desse ano, está super atualizado, trata até de 100 cores dentro do livro, tem muita explicação, tem muito conteúdo e é por um valor bem acessível. E olha, gente, eu não estou sendo patrocinada pelo Senac não, mas eu falo por experiência própria. Eu já fiz 2 cursos no Senac e amei os 2, tá? Um foi, na época, foi custeado pela empresa onde eu trabalhava, que foi o de editoração eletrônica, que foi show. Gostei tanto que acabei voltando depois para fazer outro curso, que era o de caricatura e cartoon. E os profissionais do Senac são sempre os mais atualizados do mercado. Então você está sempre por dentro do que está acontecendo naquele momento. E é justamente dessa forma que foi montado esse livro. Mas se no final das contas você perceber que não atende às suas expectativas ou não era aquilo que você queria, você tem 30 dias para pedir a devolução do seu dinheiro, tá? Então, segue o link aí na primeira linha da descrição do vídeo, tem o link se você quiser conhecer o livro e saber mais informações. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários. E não esquece de escrever também o seguinte, sugestão para a próxima aula. Eu vou fazer uma aula explicando como você pode obter as cores secundárias e terciárias a partir das misturas das cores primárias. E aí essa informação com certeza vai fazer você fixar bem o círculo cromático que você não esquece mais. Mas o que eu gostaria de saber, vocês querem que eu explique a criação das cores secundárias e terciárias com lápis de cor, misturando os lápis de cor para criar essas cores, ou vocês querem aprender com o uso de tinta? Escreve aí o que te interessa mais e a gente se vê na próxima aula. Fui!